Soldado, sempre que recusava se render, disparava freneticamente contra os inimigos. A metralhadora em suas mãos mostrava um poder devastador. Ele achava que era forte o bastante, mas não esperava ser morto por um único tiro de um atirador de elite. Claramente, a pontaria daquele atirador já havia alcançado um nível extraordinário. Sem pressa, ele recarregou a arma e, em seguida, disparou mais um tiro. Os soldados sobre a muralha caíam um após o outro. Uma pontaria tão assustadora deixou todos apavorados. Ao ver seus companheiros morrerem de forma trágica, o barbudo ficou completamente arrasado. Ele sabia que a habilidade do inimigo com a arma era simplesmente sobrenatural. Afinal, a distância do disparo ultrapassava 1 quilômetro e mesmo assim o adversário conseguia acertar o alvo com extrema precisão. Era fácil imaginar o quão assustador aquele homem era. O barbudo tentou disparar uma vez, mas não acertou absolutamente nada. A uma distância tão grande, atingir o alvo era praticamente impossível. Como sua posição de atirador já havia sido revelada, o atirador precisou mudar para um lugar mais escondido. Enquanto corria, procurava o melhor ponto para atirar. Logo encontrou uma fenda entre duas rochas. Ali poderia esconder-se e, ao mesmo tempo, eliminar os inimigos com eficiência. Então levantou seu rifle de caça. Primeiro derrubou um soldado da muralha, depois atirou de propósito na perna dele, querendo atrair outros soldados para o resgate. Assim poderia eliminá-los um por um. Cada tiro acertava um alvo sem desperdiçar nenhuma bala. Quem saísse para socorrer o companheiro morreria sem exceção, mas ele não imaginava que isso acabaria revelando sua posição. O barbudo na muralha conseguiu localizá-lo com precisão. Como os dois estavam separados por mais de 1 quilômetro, o barbudo não conseguia enxergar exatamente onde o inimigo estava escondido. Então usou uma mira de 8 vezes para observar cuidadosamente. Em seguida, mediu a direção com os dedos e disparou. Mas o tiro não teve efeito algum. Mesmo assim, o barbudo se recusou a desistir e disparou novamente. O resultado foi o mesmo. Não acertou o alvo. Pelo contrário, acabou sendo alvo do desprezo e da zombaria do atirador. Convencido de que o barbudo jamais conseguiria acertá-lo, o atirador ficou completamente despreocupado. O que ele não sabia era que o barbudo era um mestre em mecânica. Para ele, resolver um problema desses era extremamente simples. Então retirou a munição da arma e a substituiu por projéteis explosivos, polidos em formato espiral, apenas para tornar os disparos mais poderosos e mais precisos. Mas, de forma surpreendente, ele não atirou imediatamente no inimigo. Em vez disso, retirou a correia da arma, deu uma volta ao redor dela, prendeu a mira de 8 vezes ao cano e amarrou tudo firmemente com a correia. Assim, um rifle de precisão explosivo improvisado estava pronto. O atirador, porém, continuou mirando com total desprezo, acreditando que o adversário jamais conseguiria acertá-lo. Só que o barbudo foi mais rápido e disparou primeiro. A bala explodiu o cano da arma e atingiu exatamente o pescoço do atirador. Até morrer, ele não conseguiu entender como o barbudo havia feito aquilo. Na verdade, o barbudo travou o alvo, usando a mira de 8 vezes e contou com o poder da munição explosiva. Dessa forma, conquistou naturalmente a vitória final. Mas antes mesmo que pudesse recuperar o fôlego, dezenas de milhares de inimigos avançaram como uma enorme onda negra. Sem se importar com a própria vida, o barbudo deu um passo à frente. Agarrou uma corda e saltou diretamente de uma muralha gigantesca. Assim que aterrissou, ficou completamente paralisado com a cena diante de seus olhos. Os inimigos estavam cavando buracos para instalar minas terrestres. A aparição repentina do barbudo deixou todos completamente atônitos, mas eles logo reagiram. Enquanto desviava das balas, o barbudo se virou e disparou rapidamente. Em seguida, iniciou um combate corpo a corpo. Golpeou a coxa de um inimigo com a espada e depois o derrubou com um chute. Outro tentou atacá-lo pelas costas, mas acabou sendo perfurado pela espada e erguido no ar. Aquilo era simplesmente procurar a própria morte. Por fim, o barbudo lançou o inimigo em um abismo sem fundo. Essa batalha o transformou em uma verdadeira lenda. Logo, uma enorme quantidade de inimigos avançou sobre ele. Mas o barbudo não demonstrou o menor medo. Com a mão esquerda girava sua arma, enquanto a direita executava golpes de espada devastadores. Sozinho, massacrou o exército inimigo até não deixar ninguém de pé. Por onde passava, o campo ficava coberto de corpos. Cada um de seus golpes era cruel e mortal. Mesmo cercado por dezenas de milhares de inimigos, continuava lutando como se estivesse